Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Eu gravei aqui para vocês, quem está me acompanhando, né? Talvez tenha assistido. Eu fiz a correção da prova de técnico e da prova de analista do TRT2, porque caiu noções de administração geral e pública e também gestão de pessoas. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o TRT15, tá bom? Eu tem até uma aulinha minha dando algumas dicas, né? Sobre a FCC, o que ela mais gosta de cobrar no que diz respeito à administração, lá no canal do IBV Cursos. Se você ainda não conhece, entra lá, clica, assiste lá a aula. Falei pro pessoal que ia fazer TRT assistir, pessoal que fez TRT 15 também. E tem questão já que eu já vi nas duas provas, que se você tivesse assistido aquela aula de menos de meia hora, você já teria garantido aí pelo menos um acerto. Então, se você tem ideia de continuar fazendo provas de TRT ou outras que caem em administração, como, por exemplo, a próxima que vai ter aí, pode até ser que tenha outra, não lembro agora, mas a prova da CLDF. Então, ela vai cair, por exemplo, gestão estratégica, que é o tema que eu estou falando lá nessa aula. Então, se você vai fazer ainda concurso de tribunal ou vai fazer a prova da CLDF, vale a pena dar uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que uma questãozinha você vai garantir. Inclusive, mais uma pegadinha aí da FCC que ela ama fazer, já virou tradição, que é a respeito do balanço de scorecard. Eu falei sobre isso naquela aulinha, e quem assistiu, eu tenho certeza que não errou. E ela veio de novo com esse mesmo estilo de cobrança, falando do balanço de scorecard, tanto no TRT2 quanto no TRT15. Então, dá uma olhadinha lá. Tem uma questão aqui de técnico que eu vou fazer a correção, vou mostrar para vocês qual é. Mas na correção do TRT2 também, para técnico também teve uma questão de analista administrativo, não lembro, mas dá uma olhadinha também nas duas revisões, além dessa aulinha que está lá no canal do IBV. Tem no meu canal, aqui mesmo, da metodologia da aprovação, a correção TRT2 técnica analista. Dá uma olhadinha também, porque vai servir como revisão para você para umas próximas provas, tá bom? Pelo que eu vi aqui, gente, não tem recurso. Tem, inclusive, nessa questão mesmo, que é sempre polêmica, falando de balança de scorecard, né? Talvez ali um pequeno, não é nem digo um deslize, porque na verdade não é, né? A banca usou um termo ali diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala em análise SWOT, mas é um termo usado na administração, então não está errado. Eu não acredito que ela vá conceder, ainda mais que, assim, situações muito mais complicadas que a gente olha, está explícito que cabe recurso, ela não dá o braço a torcer. Nessa situação, então, acho praticamente impossível, mas se você quiser tentar, tenta lá entrar com recurso. Mas eu já falo que do meu ponto de vista, e acredito que de vários professores de administração, deve ser isso também, de que está certo. Mas é quando a gente chegar lá na questão, você vai entender melhor. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Pronto, aqui. Deixa eu colocar a minha imagem aqui para o cantinho para não atrapalhar. E vamos lá, gente, vamos para a correção. Eu acho que eu vou até tirar o meu vídeo aqui, tá, gente? Porque senão acaba ficar chamando atenção e atrapalha. Então, vou sair daqui da tela, que assim eu deixo só a prova aqui na tela. No finalzinho eu volto, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Constitui ferramenta utilizada no âmbito da etapa de mapeamento dos processos de uma organização. Esse tema também caiu no TRT2, gente. A curva ABC, geralmente, claro que não é sempre, tá, gente? A gente tem várias ferramentas aí para mapeamento de processos, mas a que é mais utilizada, até por ser a mais simples, é o fluxograma, que é a nossa alternativa aqui né? Mas, ainda assim, sempre você leia todas as opções, tá bom? Então, a curva ABC, que divide os processos da organização em 3 eixos principais: planejamento, execução e entrega. Não tem nada a ver, gente. A curva ABC, ela está ligada lá ao princípio de Pareto. É a análise de Pareto, usada em estoques, né? Então, para ver lá quais são os produtos mais importantes da empresa. Não tem nada a ver com isso aqui. A análise SWOT, a matriz SWOT,
que indica a inter-relação de áreas e atividades com produtos e insumos envolvidos da organização. Matriz SWOT é básico, né, gente? É outra queridinha da FCC, isso aqui você não pode fazer uma prova da FCC e cair de administração sem saber. Então, como a gente sabe, ela é uma ferramenta que faz a análise do ambiente interno e externo e ela é utilizada lá na etapa do diagnóstico, na primeira etapa da implantação do planejamento estratégico, que é o diagnóstico institucional. Tá? Então, não tem nada a ver. O organograma, que indica a inter-relação de áreas e atividades com produtos e insumos envolvidos opa, já misturei tudo aqui. O organograma, que indica de forma detalhada as principais atividades da organização, ou seja, os seus macros processos. O organograma, ele divide mesmo as áreas e mostra ali a relação entre as áreas, né, de uma organização. Também não tem a ver aqui com o mapeamento de processo. O fluxograma, que é o nosso gabarito, que representa graficamente o fluxo de atividades com todas as entradas e saídas, inputs e outputs, né, para a consecução do produto ou serviço. Está certinho, perfeita a descrição do fluxograma e o fluxograma. O diagrama de Pareto, que possui como quadrantes cliente, fornecedores, insumos e clientes. O diagrama de Pareto, ele é usado para priorização ali de problemas, né? Então também não tem nada a ver. Vamos partir para a questão 22. O modelo de administração gerencial que se procurou implementar no Brasil a partir do PDRAE, que é o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, nos idos de 1995, apresentou o conceito de publicização. Publicização, gente, trata da transferência de serviços do poder público estatal para uma organização não estatal. Isso foi feito através do projeto do PDRAE. Então, se você estudou um pouquinho disso daqui, a alternativa ela está bem explícita, bem relacionada ao que é publicização. Vamos dar uma lida aqui, então. Na transferência de serviços públicos não exclusivos para entidades não estatais. Então, é transferência de serviços não exclusivos, né? Porque se for serviço exclusivo do poder público estatal, ele não vai ser transferido. Qualificadas como organizações sociais. Então, tá certinho. Resposta exata. Letra B, nos mecanismos de transparência e governança aplicáveis à administração. Aqui está falando da governança, quando a gente fala de transparência, a gente fala aí do accountable, que é o accountability, né? Que está relacionado à transparência, com foco no atendimento cidadão. Não. No modelo oposto ao de privatização, mantendo sobre a prestação direta dos estados todos os serviços públicos. Não é mantendo sobre a prestação direta, é justamente transferência, né, dos serviços não exclusivos para organizações sociais. D. Na atuação do Estado na economia como indutor do crescimento, mediante a encampação de atividades de interesse nacional. Aqui, gente, a atuação do Estado na economia é como indutor do crescimento mesmo, né? Então, ora ele está impulsionando, ora ele está desestimulando, isso ele faz para mexer na questão da economia, na questão econômica e social mesmo do nosso país. E aí ele usa diversos mecanismos, por exemplo, aí ele pode, de repente, reduzir a burocracia para implementação, por exemplo, de um empreendimento, alguma coisa assim para estimular. Então, é uma das maneiras que o Estado utiliza, né? Apesar disso daqui fazer todo sentido o que ele está falando, não tem relação com a publicização. Na criação de agências reguladoras e agências executivas para substituírem o mecanismo de regulação de mercado. Aqui eu acho que o que está errado, gente, é porque as agências reguladoras e executivas, elas atenuam os efeitos da força de mercado, né? Não é para substituir os mecanismos de regulação de mercado. Mas, de todo jeito, isso aqui, mesmo que estivesse certinho, né? Falando que elas têm o intuito de atenuar as forças de mercado, não tem a ver também com o que a questão está pedindo. Então, vamos avançar. Questão 23. Suponha que determinada organização apresente características de uma estrutura funcional.
estrutura funcional, o que significa, entre outros aspectos, que, então, quando a gente fala em estrutura funcional, é baseada na especialização das funções, como o nome já diz. Letra A, possui centros de resultados que funcionam de forma independente, atrelados a funções de gerenciamento e execução. Não. Aqui a gente está falando uma estrutura funcional, ela é baseada nas especializações das funções mesmo, né? Então, não tem relação com isso daqui, gente. Utiliza a função como critério para dividir áreas e responsabilidades. Opa, utiliza a função como critério. Exatamente o que quer dizer a estrutura funcional, mas a gente tem que sempre ler tudo, tá? Para dividir as áreas e responsabilidades, é isso mesmo. Então, vai dividir as áreas de acordo com a especialização de cada uma das funções e responsabilidades. Porém, apura resultados dentro de sistema contábil único para o conjunto da empresa. A gente sabe que as bancas, a FCC não é diferente, tem mania de fazer uma assertiva pela metade, tá certo, né? A outra metade não. Mas aqui, gente, essa assertiva, ela tá certinha ao nosso gabarito. Mas aqui você provavelmente vai ficar na dúvida com relação a isso aqui. Ela deu uma enfeitadinha aqui, entrou num detalhe, uma informação desnecessária, para deixar você na dúvida mesmo, né? Mas aí você leria as demais, então tem que sempre ler. Já marcaria aqui, opa, vou deixar essa daqui marcadinha porque pode ser, né? Ela tá falando exatamente aqui a respeito da função. E aí você lê o restante. Atua de forma descentralizada por região ou produto, sendo que cada unidade apura lucros ou prejuízos de forma autônoma. Aqui ela está dizendo exatamente, a questão de apura lucros ou prejuízos de forma autônoma, ela está dizendo exatamente o contrário do que ela disse aqui, né? E aí você, não sabendo sobre isso, ia falar, pô, mas é de forma autônoma ou não é? Aí já é tirar uma dúvida aqui. Mas aí você vê aqui pelo começo da assertiva, atua de forma descentralizada por região ou produto. Não atua de forma descentralizada por região ou por produto. A estrutura funcional, ela é baseada na especialização das funções. Então, divide ali as áreas e as responsabilidades, né? A função é um critério. Então, gente, aqui já dava para ver. Então, se isso aqui está errado, isso aqui se você não tivesse ideia de como é tratada a questão aí da contabilidade, né? Você deixaria aqui de lado, mas aqui já está vendo que está errado, então essa aqui não pode ser. Possui órgãos com duração limitada vinculados a projetos. Aqui está falando de projetos, né, gente? E outros permanentes voltados a atividades de suporte. Não tem nada a ver aqui com a estrutura funcional da empresa, tá? A letra E, é mutável e ajusta suas divisões internas de trabalho às variações do ambiente. Está dizendo que ela é mutável, né? Justamente porque ela ajusta suas divisões internas de trabalho às variações do ambiente ou mercado em que atua. Não tem nada a ver, né? A estrutura funcional, então reiterando aqui, ela usa como critério a função para dividir as áreas e as responsabilidades, que é inclusive o que a gente tem aqui na letra B. Então, porém, apura, ela coloca ainda um porém aqui, tu fala, caramba, será, né? Resultados dentro de um sistema contábil único para o conjunto da empresa. O que ela está querendo dizer aqui, gente? Que, apesar dela dividir as áreas dela por funções, por especialidades, ela, contabilmente falando, a gente vê a organização como um todo nessa estrutura funcional, né? Então, ela vai apurar os resultados dentro do sistema único mesmo da empresa. Não vai fazer isso por área, né? Não vai segmentar ali por área e vai ter uma contabilidade para cada uma. Não, é uma maneira, é um sistema único mesmo, contábil para todas as áreas, né? Então, a estrutura funcional, ela está dividida ali, usando como critério a função, mas contabilmente ela é uma empresa só ali. Então, é considerado, né, todas as áreas. Então, a gente tem aqui a letra B como a resposta. 24. No que concerne aos conceitos de análise de cargos, recrutamento e seleção no âmbito das organizações, tem-se que, questão muito simples essa daqui, gente, muito simples. Quem sabe o básico de gestão de pessoas saberia responder isso daqui, né?
e você teria que saber, claro, aqui exatamente o que é recrutamento, o que é seleção, o que é análise e tudo mais, mas você também teria que saber a ordem, mais ou menos, disso daqui para responder essas questões, né? Então, quando a gente fala em análise de cargo, a gente está falando, quando a gente fala em, vamos ver aqui, vamos por alternativa, é melhor, né? A seleção constitui uma etapa prévia ao recrutamento, por meio da qual são identificados os melhores candidatos para o cargo disponível. O contrário, né, gente? O recrutamento. Primeiro você recruta e depois você seleciona. Então, o recrutamento você vai buscar os candidatos no mercado, né? Por exemplo, através de um anúncio de vagas e tudo mais. Você vai buscar no mercado. A seleção, você vai selecionar a partir daquelas candidatos que já foram recrutados e que estão dentro do perfil daquela vaga. Então, é o contrário, que já está errado, né? O recrutamento é um procedimento externo à organização. Uma pegadinha, né, que você não está atento aqui, você ia dizer que estava certo. Porque o recrutamento, ele é um procedimento externo também, mas ele é interno também. Então, o recrutamento, ele não é só externo. Normalmente utilizado para novas contratações, sim, normalmente utilizado para as novas contratações ou não, né? Você pode contratar de dentro da empresa. Enquanto você pode buscar ali dentro da empresa mesmo, né? Enquanto a seleção é interna, voltada a promoções dos que já integram a organização. Então, como a gente falou, a seleção ela é um processo em seguida do recrutamento. E o recrutamento ele não é só externo, ele pode ser interno também. Então, você recruta ali os candidatos que já são funcionários da empresa, mas que eles estão alinhados com a vaga e têm interesse ali naquela vaga, e dentro daquele número de candidatos, você vai lá e seleciona o melhor. Então, isso acontece da mesma forma, só que de uma maneira interna. A análise é feita a partir da descrição do cargo, procurando determinar os requisitos físicos e mentais que seu ocupante deve possuir. Quando a gente fala em análise de cargo, a gente está falando de fatores extrínsecos mesmo, né? E quando a gente fala de descrição do cargo, a gente está falando de aspectos intrínsecos. Então, aqui, gente, a gente só tem a opção 3 como correta. A 1 e a 2 está claramente incorreta. A gente tem aqui o gabarito letra E. Vamos para 25. Considere que uma entidade integrante, essa é a polêmica que toda prova da FCC tem. Gente, vocês não podem mais cair em pegadinha desse tipo aqui. Por favor, deem uma olhadinha lá no meu vídeo que eu falo justamente desse tipo de pegadinha. Ela fez até que de um jeitinho diferente. Ela faz, em cada prova que eu percebo, gente, ela faz o mesmo tipo de pegadinha, só que ela coloca de uma maneira diferente. Então, talvez se você decorar o estilo de pegadinha que ela fez numa prova ou noutra, você ainda assim caia numa próxima prova. Então, a saída, gente, é como eu sempre falo, é entender. Procura entender, principalmente relacionado ao BSC, relacionado ao planejamento estratégico, principalmente a implementação do planejamento estratégico, que é geralmente o que ela traz cobrando, tá? As fases da implementação do planejamento estratégico. Aqui ela fala no bojo da estruturação de seu planejamento estratégico. Aqui ela está falando na estruturação do seu planejamento estratégico. Então, você está fazendo a implementação ali do seu planejamento estratégico. E volta a falar o que eu falei lá na aula. Ela traz o BSC e você espera que ela te dê aqui nas alternativas alguma coisa falando a respeito do BSC, né? Ou de repente das perspectivas do BSC, enfim, alguma coisa a respeito do BSC. E na maioria das vezes não. Ela traz ele como uma metodologia. Teve uma questão lá também que o pessoal queria entrar com recurso na prova do TRT2. Muita gente entrou, com certeza, mas eu não acredito, porque ela não está aceitando o recurso, não está acatando o recurso com esse tipo de questão, porque na verdade é uma interpretação do enunciado, gente. Então vamos lá. Aqui, se você for pensar, deixa eu ver o que tem a ver com o balance de scorecard, o que ela tem aqui nas questões relacionado especificamente ao balance de scorecard. Você vai fazer o caminho mais difícil, até já pensando nessa pegadinha que a banca faz. Ela está dizendo aqui, gente, o que ela costuma dizer em todas as questões desse tipo. Considere que uma entidade integrante da administração indireta tenha iniciado a aplicação da metodologia balance de scorecard. Então, ela iniciou a aplicação da metodologia
metodologia Balanced Scorecard? Lembre-se disso. Balanced Scorecard é uma metodologia, tá, gente? Então, aplicando essa metodologia, ainda assim, você vai se valer de algumas ferramentas para passar ela sendo aplicada ali na estruturação do planejamento, durante a implementação do planejamento estratégico, ali nas etapas, como por exemplo na primeira etapa do planejamento estratégico, que é o diagnóstico institucional, a gente tem ali como uma das etapas, subetapas, na verdade, porque está dentro da etapa diagnóstico constitucional, a análise interna e externa, que é a matriz SWOT, a ferramenta SWOT, que é o que ela costuma ligar e procurar e te traz como resposta nesse tipo de questão aqui. Mas no TRT, salvo engano, eu não estou lembrando agora exatamente de questão à cabeça, ela falava, acho que relacionado à visão, que também está lá dentro da etapa definição da visão, que está dentro da primeira etapa da implementação do planejamento estratégico, ou seja, dentro do diagnóstico estratégico. O que você mais tem que saber não é, nessa questão aqui, não é sobre o Balanced Scorecard. Aqui, o que você teria que saber para responder é se ligar nessa última coisa que ela falou aqui, ó, no bojo da estruturação do seu planejamento estratégico. Então, ela te deu a deixa aqui, ó, no bojo da estruturação do seu planejamento estratégico. Só que aí, quando ela fala de aplicação da metodologia do Balanced Scorecard, você já vai direto aqui procurar. E aí começa a se enrolar, porque fala, pô, isso aqui cabe ao Balanced Scorecard? Não cabe? Balanced Scorecard faz isso? Não faz isso? Como é que é tal? E isso faz um caminho muito mais difícil, porque muitas vezes ela não vai trazer, na maioria não vai ter uma assertiva que esteja te falando especificamente do Balanced Scorecard, então isso vai gerar dúvida em diversas outras. O que você faria aqui, né? Você tem que analisar cada uma das alternativas, tendo já conhecimento do Balanced Scorecard, se você tem conhecimento dele, melhor ainda, e principalmente o conhecimento aqui, ó, da estruturação do planejamento estratégico, lá da implementação, todas aquelas fases, né? Então, na primeira fase, a gente tem lá, por exemplo, a definição da visão e dos valores. Definição da visão e dos valores. Isso não é o Balanced Scorecard que define. Ali está se aplicando a metodologia do Balanced Scorecard, mas na estruturação do planejamento estratégico, ou seja, na implementação, independente de aplicar a metodologia do Balanced Scorecard ou não, vai ser definido ali a visão e os valores. Por quê? Numa segunda etapa da implementação do planejamento estratégico, vem a definição da visão, tá, gente? Então, só para relembrar vocês disso daí, para buscar um raciocínio aqui nessa questão, né? Então, vamos lá. Letra A. Instituir indicadores de desempenho para identificar o cumprimento da missão da identidade. Quando fala em instituir indicadores de desempenho, você sabe que quando a gente fala em Balanced Scorecard, a gente fala em instituir indicadores de desempenho porque ele busca o equilíbrio de todas aquelas 5 perspectivas e isso vai ser medido através de indicadores de desempenho, né? Então, vai medir ali os objetivos, as metas e tal, para ver se está atingindo o esperado, né? Que é o equilíbrio de todas, a ideia é o equilíbrio de todas aquelas perspectivas. Então, aqui o comecinho você já podia, pode ser que seja essa. Mas aí o que você faz? Você pega e marca e deixa aqui de lado, né? E aí, só que ela fala o seguinte, ó, para identificar o cumprimento da missão da identidade. O indicador de desempenho não é para identificar o cumprimento da missão da identidade. Você provavelmente não estudou sobre isso, não escutou falar isso em canto algum, porque o indicador de desempenho, ele vai medir lá dentro de cada um dos vetores, né, os objetivos, as metas, enfim, o desempenho mesmo, não está relacionado ao cumprimento da missão. Eles jogaram aqui relacionado ao cumprimento da missão, porque, claro, a missão, ela está alinhada com a estratégia da empresa, né? Então, eles jogaram isso daqui para te dar uma confusão. Só que aí você vem aqui em seguida, ó, identificar o cumprimento da missão da entidade estabelecida a partir da visão de seus integrantes. A missão, ela não é estabelecida a partir da visão dos seus integrantes. Não, aqui talvez eles colocaram isso para te confundir. Por quê? Como você tinha que ter conhecimento disso daqui,
no bojo da estruturação do seu planejamento estratégico. Então, você tinha que ter conhecimento da estruturação do planejamento estratégico, ou seja, da implementação. A gente tem lá na primeira etapa a definição da visão e dos valores. Numa segunda etapa, que é uma segunda fase, a gente tem lá a definição da missão. Então, aqui para te confundir, para você pensar, pô, se a definição da visão vem numa segunda etapa, depois da definição da visão e dos valores, então ela deve ser estabelecida a partir da visão. E não. E aí ele colocou aqui, ó, da visão dos seus integrantes. Tá mais errado ainda, né? Letra B. Definir a missão da entidade, ou seja, o seu objetivo de excelência representado por metas de curto, médio e longo prazo. Também quis te pegar, mas a gente sabe que a missão da entidade, definir a missão da entidade está correto. A gente define a missão lá na segunda fase da implementação do planejamento estratégico, né? Ou seja, o objetivo de excelência representado por metas. Não, a missão é a razão de ser da empresa, né? Então não tem nada a ver com isso daqui. Só que aí quando a gente, é aquela história, né? A missão, ela está alinhada com o objetivo com a estratégia da empresa, né? Com o objetivo da empresa. Então, elas colocaram isso daqui e como a gente quebra a estratégia, a gente quebra em objetivos a gente quebra em metas, ela veio com toda essa história aqui para te confundir. Mas a gente sabe, com certeza vocês estudaram, que isso aqui não tem nada a ver com a definição de missão. Letra C. Identificar em uma análise interna as forças e fraquezas da entidade e, analisando o cenário externo, também os desafios e oportunidades que se apresentam. Tem uma questão que eu mostro, inclusive, na aula que eu falei para vocês. Eu vou deixar a descrição aqui, tá, gente? Para vocês assistirem. Que eu falei sobre isso. Ela vem com uma definição perfeita de uma das etapas, de uma das subfases da primeira fase da implementação do planejamento estratégico, que é o diagnóstico lá institucional, o diagnóstico estratégico, que é aqui que a gente utiliza a análise SWOT, né? A ferramenta SWOT, ela é utilizada para isso, fazer uma análise interna. A análise interna corresponde a forças e fraquezas e também para fazer uma análise externa, que é do ambiente onde a empresa ela está inserida. E aqui diz também os desafios e oportunidades que se apresentam. Muita gente está se apegando nisso daqui, ó, gente, que eu falei no começo do vídeo. Porque ela colocou desafios, e a gente fala lá dentro da análise SWOT em ameaças e oportunidades. Mas os desafios, eles são as ameaças. Da mesma forma, está querendo dizer a mesma coisa aqui, e também é um fator externo. Isso é utilizado, inclusive, eu não sei, não vou lembrar agora se tem algum autor específico aí, né, da administração, mas provavelmente tem algum que utiliza, inclusive, esse termo, mas eu sei que dentro da administração a gente utiliza desafios e oportunidades, não só ameaças e oportunidades, tá? Então, muita gente quer entrar com recurso, porque, justificando que aqui não é desafio, é ameaça, mas eu realmente duvido que a FCC vai acatar. Então, essa aqui é a nossa assertiva, tá, gente? Aqui é uma definição da análise SWOT, que é essa fase aqui, gente, ela está lá na primeira fase, que é a fase do diagnóstico institucional. Primeira fase do planejamento estratégico, da implementação do planejamento estratégico. E olha o que ela está pedindo. No bojo da estruturação do seu planejamento estratégico. É isso que ela quer saber. Então, você tem que conhecer as fases da implementação do planejamento estratégico, tá, gente? Entender aquilo ali, é o que eu falo. Se você vai no entendimento, não tem erro. Até as questões mais subjetivas você consegue acertar. Aqui, se você fosse pensar, pô, caramba, isso aqui até tá certo, né? Faz sentido o que ela tá falando, aqui ela tá falando de análise SWOT, mas identificar em uma análise interna, isso aqui é uma das atividades do balance de scorecard, aí você ia ficar na dúvida.
Porque isso daqui, na verdade, é uma das fases da implementação do planejamento estratégico, que é inclusive o que a questão está perguntando. Só que muita gente não considerou porque justamente não conseguiu ligar isso daqui a balance de scorecard. Né? Em que momento a gente fala que o balance de scorecard ele é responsável por identificar em uma análise interna, em uma análise externa, porque isso é feito independente da metodologia. Você está usando o balance de scorecard ou não, isso daqui é feito na primeira fase da implementação do planejamento estratégico, gente, não tem a ver com o balance de scorecard. Ela está só te confundindo aqui, dizendo do balance de scorecard. Ela está dando a informação que a metodologia aplicada foi o balance de scorecard. Isso aqui já virou uma pegadinha de praxe da FCC, mas ela continua fazendo, porque ela vai mudando um pouquinho, cada hora faz de um jeitinho, né? Mas se você perceber, se você já está mais acostumado, já está mais ligado, já foi lá e reforçou o seu estudo relacionado ao planejamento estratégico, você não está caindo mais nessa pegadinha, mas a maioria das pessoas, infelizmente, ainda cai, por isso que ela está batendo aqui nessa mesma tecla. Tá bom, gente? Então, quando vocês virem BSC aqui, vê qual das alternativas faz sentido, não necessariamente com o BSCC, porque lembra que aí, claro, você vai ter que ver do que ela está falando aqui, você tem que entender o contexto, mas quando você lê BSCC, principalmente isso em todas as questões, né? A ideia é interpretar, mas principalmente quando ela fala em balance de scorecard, para a gente já saber desse histórico da FCC, presta bastante atenção no que ela está te pedindo, tá bom? Então, aproveitei aqui para dar mais essa dica, gente, porque realmente é bem recorrente, o pessoal sempre fica em dúvida, muita gente erra, e aí depois entra com recurso, e a FCC não está dando recurso para esse tipo de questão. Mas vamos ver como ela vai agir dessa vez com essa daqui, com essa questão, e com a outra lá do TRT2, né? E aí vamos partir aqui vamos terminar então, né? Alternativa D. Identificar a visão da organização, que é a forma como a mesma é percebida por aqueles que com ela interagem no cenário externo. É incrível como ela consegue pegar aqui uma explicação de uma maneira que deixa, né, o estudante confuso, porque a visão, identificar a visão, aqui, na verdade, já estaria errado porque não é identificar, né? É definir a visão. Lembrando que ela está falando aqui da implementação do planejamento estratégico. Lá na implementação, você está definindo a visão. Mas se você ligasse isso daqui ao BSC, você ia falar, bom, o BSC ele pode sim, né, identificar a visão, até aqui mesmo, né? Você ia pensar, pode ser que ele identifique isso daqui, tal, tal, tal. Só que aí já te geraria uma dúvida aqui, pô, mas o que ele faz? Ele identifica isso ou isso? Mas aqui você já ia ver que o restante está errado. Porque o BSC, voltando aqui, gente, na questão da identificação, aqui ele está se referindo, como eu falei, à primeira fase da implementação do planejamento estratégico, tá? Que é identificar, lá uma das etapas é identificar a análise interna e externa. E lá dentro dessa primeira fase tem a identificação da visão também, bem como dos valores, tá? Que ela está se referindo a essa estruturação aqui do planejamento estratégico, não ao BSC. Mas se você ligasse isso daqui ao BSC, você poderia até pensar que faz sentido, porque o BSC, ele tem o intuito também de envolver toda a organização e de comunicar, inclusive ele usa aquela ferramenta mapa estratégico, né? E de comunicar a toda a organização o objetivo estratégico, o planejamento estratégico, a estratégia da empresa, para que todos saibam qual é o objetivo da empresa, qual que é a missão dela, qual que é a visão. Então, partindo disso daí, você poderia pensar, então, para que ele faça isso, ele primeiro tem que identificar, né? Mas aí você ia ficar entre essas duas aqui. Pode ser verdade que ele identifica isso e identifica isso daqui. Mas aí você lê o restante. Entre essas duas aqui está completamente certa até o final. A assertiva está 100% correta, é a C e não a D. Identificar a visão da organização. A visão da organização é como ela quer ser vista no futuro, é como ela quer ser vista pelo outro. No caso da administração pública, como ela quer ser vista pela sociedade. No caso de empresa privada, como ela quer ser vista pelos clientes e tudo mais. Ou possíveis clientes, né? O que ela colocou é uma forma como a mesma é percebida por aqueles com quem ela interage no cenário externo. Não é isso, não é percebida por aqueles que ela interage no cenário externo. É a visão como as pessoas veem aquela empresa, né? E como ela quer ser vista pelas pessoas no futuro.
Essa seria a nossa definição correta de visão. Letra E. Proceder a um diagnóstico das competências necessárias para o atingimento das metas fixadas que correspondem à visão de organização. Olha a salada mista que ela está fazendo aqui, né? Já fez algumas saladinhas aí, mas aqui, olha a salada mista que ela está fazendo aqui, né, gente? Proceder a um diagnóstico das competências necessárias para o atingimento das metas fixadas. Aqui a gente pode imaginar que ela esteja falando aqui talvez de gestão por competências, né? A gestão por competências, então você faz ali um diagnóstico das competências necessárias porque a ideia da gestão por competências, né, então, é buscar ali os funcionários, as pessoas que vão colocar em prática ali as metas definidas para atingir o objetivo, a estratégia, na verdade, da empresa, o objetivo lá geral da empresa, né? E aí você define as competências necessárias de acordo com a estratégia da empresa. Isso a gente chama de gestão por competências, né? Então aqui ela já está confundindo. Não tem nada a ver aqui com nem na fase lá de estruturação do balanço de scorecard e nem a ver com na fase de estruturação do planejamento estratégico e nem a ver com o balanço de scorecard também, né, gente? Aí ela finaliza assim, que correspondem à visão da organização. Não tem nada a ver, né? A gente acabou de falar que visão não é nem isso daqui e muito menos isso daqui. Proceder a um diagnóstico das competências. Então, o que ela está falando aqui, além de não ter a ver com visão, não tem a ver com o que ela está pedindo no enunciado. Uma saladona só aqui, é que você gosta de fazer isso também. Misturar aí os conceitos para deixar a cabeça do estudante bem bagunçada. Gente, vou finalizando por aqui. Se vocês gostaram, curte aí o vídeo, não esquece, tá bom? Porque aí eu consigo ter uma ideia. A curtida é o meu parâmetro. Para eu ter uma ideia se eu estou no caminho certo, se vocês estão gostando, então se foi positivo para vocês, se ajudou em alguma coisa. Não esquece de curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Então aqui é um canal, eu sou professora de administração, mas eu sou coach também, então aqui a gente vai falar sobre muita coisa, tem pouco vídeo ainda, mas eu vou começar a publicar bastante. A gente vai falar sobre motivação, sobre técnica de estudo, vai vir assuntos também de administração para ajudar vocês aí nas provas. Então, vai ser um apanhadão geral, tudo relacionado a concurso, não só a parte técnica, mas também a parte comportamental, a parte emocional. Se inscreve aí no canal, toca o sininho, porque aí se você tocar o sininho, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação lá e você vai ver o tema do vídeo, aí você já vai ver se aquele tema te interessa ou não, e aí você não vai perder os temas, os vídeos que te interessam. Tá bom, gente? Obrigada. Então, até um próximo vídeo.